Olá, bem-vindo a mais um React qualquer e bora para mais uma história completa. Tô com saudade de trazer mais uma aqui, hein, para vocês. E dessa vez, história completa de Danny Phantom. Quem aí lembra do Danny Phantom, hein? E vamos ver, né, a história completa lá do canal Hora da História Conversa Toon, o brabo, né, das histórias aí dos desenhos. O link original tá na descrição do vídeo, todos os créditos aí pro Conversa Toon, né? Tá na tela meu Instagram e meu Twitter. Me segue também, pô, nas minhas redes sociais. E bora ver. Danny Phantom era um garoto normal, sem nada de especial, só que seus pais eram cientistas e inventores aficionados por caçar fantasmas. Então quando Danny tinha 14 anos, eles acabaram criando um portal com o objetivo de tentar chegar até nesse mundo dos fantasmas. Porém não deu certo e eles acabaram abandonando esse projeto, até que o próprio Danny decidiu investigar por si só. Quando ele entrou no portal e o ligou, uma grande explosão aconteceu e todas as moléculas do seu corpo foram infectadas e reorganizadas por matéria ectoplasma, dando a ele diversos poderes de fantasma que agora ele usaria para combatê-los e proteger todos que ele ama. E assim se inicia a história de Danny Phantom. Esse desenho da Nickelodeon que fez parte da infância de muita gente e com certeza é o desenho mais emo que já existiu. Eu tenho certeza que você já teve um crush em algum personagem desse desenho, então deixa aqui nos comentários qual era. Também não se esqueça de deixar o seu like, que me ajuda muito. Eu lembro que eu vi muito pouco, que eu vi eu achei da hora. Para sempre que sair uma história nova, você ficar sabendo. Dito isso, e tinha muita coisa do Danny Phantom na época também. Caderno, mochila. Os pais de Danny Phantom eram aficionados por caçar fantasmas. Principalmente o seu pai, o Jack Phantom, que era um bobão meio inocente que tentaria passar a sua vida inteira tentando capturar um fantasma, mas só que nunca conseguiu. E sua mulher, a Maddie, é simplesmente uma gênio que seguiria ele nesse seu sonho. E os dois juntos criariam diversas armas e equipamentos para conseguir caçar os fantasmas. E o Danny também tinha uma irmã. A Jessica, assim como sua mãe, é muito inteligente e ama muito o Danny, sendo extremamente super protetora com ele. Só que fora da sua casa e principalmente na escola, ele andava sempre com os seus dois melhores amigos, a Sam e o Tucker. Ele sendo aquele clássico nerd que ama eletrônicos e ela a gótica diferentona com a personalidade muito forte. Além do fato dela ter uma quedinha pelo próprio Danny. Então depois do incidente que o transformou em um menino fantasma, eles o ajudariam nesse seu novo estilo de vida, aprimorando seus poderes e lutando contra fantasmas do mal. Começando a enfrentar esses fantasmas mais genéricos, como o da cantina que estava brava porque tiraram carne do menu da escola, o Schooler, que era um caçador de fantasmas, esse outro que vivia no armário do colégio e queria se vingar dos valentões, fantasma nerd, que não são tão importantes assim pra história. Até que então ele conhece o Vlad Masters, que era amigo do Fred e da Maddie quando eles ainda estudavam, e ele estava envolvido quando eles inventaram um protótipo de um portal fantasma. Porém o Fred acabou arruinando tudo, causando um acidente que transformou o Vlad para sempre. Além de encher o seu rosto de acne, aquilo também o deu poderes de fantasma, lembrou minha adolescência. Danny. Porém ele tinha muito rancor no coração. O Fred, além de causar aquele acidente, também acabou ficando com a Maddie, que era o grande amor do Vlad, e por isso ele usou seus novos poderes para o mal, ficando cada vez mais e mais rico, juntando recursos para um dia se vingar do Fred. Porém o Jack é tão inocente que ele não percebe nada disso. O Vlad então se aproveita disso para convidá-lo até a sua mansão e finalmente executar o seu plano. Porém o que ele não esperava é que no meio dessa estadia ele acaba descobrindo que o Danny também tem poderes fantasmas. E de início ele se oferece para ser o mestre do Danny, ensinar tudo o que ele sabe, contanto que ele abandone o seu pai. E claro que o Danny jamais faria isso. Os dois então começam uma batalha que o Vlad tem muito
mais vantagem porque ele é muito mais experiente. Só que no final os dois acabam em um impasse porque nenhum deles quer revelar a sua verdadeira identidade, criando um acordo de uma trégua temporária, e o Vlad acaba fingindo que foi derrotado pelo Fred. Porém, ele não pararia com seus planos para derrotar o Danny. Ele escolheria alguém para fazer isso no lugar dele, e esta era a Valerie. Isso porque o seu pai tinha acabado de perder o seu emprego por conta do Danny lutando com um cachorro fantasma dentro da empresa que ele trabalhava. A vida dela só piorou e ela guardou um grande rancor contra os fantasmas. E isso foi a deixa perfeita para o Vlad dar um monte de armas e ela se tornar uma caça-fantasma. E o pior é que ela nem desconfiava do Danny e ainda por cima se aproximou dele porque estava interessada nas armas que os pais deles faziam. E assim, no meio de uma batalha que eles estavam tendo, o Danny descobre que no fundo daquela fábrica estava uma parte antiga dos cachorros de segurança, que já não existe há muito tempo, e tudo o que aquele cachorro fantasma queria era o seu antigo brinquedinho. E aí continuamos com a incrível banda emo da Amber, uma fantasma que usa sua música para hipnotizar os adolescentes, fazendo assim com que eles amem ela incondicionalmente, e quanto mais fama e admiração ela tem, maior fica o seu poder. Porém, ela tem um problema: o Danny e a Sam não são afetados pelas suas melodias. Então ela acaba usando uma canção de amor para fazer com que o Danny fique inteiramente apaixonado pela Sam. E isso foi simplesmente um sonho para ela. Era o que ela sempre quis. Porém, ela logo percebe que tudo aquilo só estava acontecendo por conta do feitiço da Amber. Então, mesmo com muita dor no coração, ela decidiu libertá-lo daquilo. E para isso, ela rompeu o coração do Danny beijando o Dash na frente dele, libertando do feitiço, e assim ele consegue salvar todo mundo. E no final ainda sobra uma esperança de que role alguma coisa entre eles. Bom, vamos esperar para ver. E o Danny continuava ajudando a cidade sem ser muito notado, até que algo aconteceu. Walker, o chefe da prisão na Zona Fantasma, quer capturar o Danny, que fugiu da prisão, e para isso ele acaba usando o Lobo, o fantasma com a capacidade de abrir portais interdimensionais e assim levá-lo até a dimensão do Danny para caçá-lo. Chegando lá então, os fantasmas possuem todo mundo e o Walker acaba possuindo o prefeito da cidade, espalhando uma fake news para assim todo mundo odiar o Danny Phantom. E no final, o Danny acaba ajudando o Lobo porque o Walker tinha traído ele e estava prestes a mandá-lo de volta para sua prisão. E assim os dois acabam virando amigos e o Lobo acaba ajudando o Danny a derrotar o Walker. Só que para isso ele acabaria se sacrificando, indo junto com ele de volta para a Zona Fantasma. E agora, mesmo com tudo acabado, o Danny continuava sendo odiado pela população. E para piorar, o Vlad volta a atazanar a sua vida. Ele oferece uma gigantesca recompensa para quem conseguir capturar o Danny Phantom. E assim aparecem os melhores caçadores fantasma de todo mundo, como os Homens de Branco, essa imitação aí de Scooby-Doo, e claro, Fred Phantom, o seu próprio pai. Mas o Danny vai derrotando um a um, como já era meio que previsto mesmo. E aí quando ele vai se gabar com o Vlad, que ele tinha vencido mais uma vez, ele revela que o seu verdadeiro plano era fazer com que o Fred fosse humilhado, fazendo-o sentir um patético que nunca conseguiu caçar um fantasma, fazendo a Mad perder o interesse nele e assim conseguir conquistá-la. Porém, o Danny, como bom filho, decide que vai deixar o seu pai capturá-lo, para assim ele ganhar mais autoestima. Só que nem isso ele consegue fazer. E quem acaba capturando o Danny é a própria Mad, que ao contrário do que o Vlad pensava, acaba dando os créditos dessa captura para o Fred. E isso deixa ele extremamente feliz. Ganhando de volta sua confiança, ele consegue inclusive lutar contra o próprio Vlad e seus capangas, derrotando todos eles com a ajuda da sua família e o mandando diretamente para a Zona Fantasma. Mas é claro que ele não iria deixar isso barato. Usando uma misteriosa chave, ele vai atrás de dois artefatos que são extremamente poderosos juntos, sendo o Anel das Eras, que ele consegue sem muitos problemas, e a Coroa de Fogo, objeto que ele só conseguiria derrotando o Paria Dark, que é simplesmente o rei de todos os fantasmas e o governante supremo da Zona Fantasma, com um poder que estava imensamente além ao do Vlad, o derrotando facilmente, porém jogando ele em um portal que o leva diretamente dentro da casa dos Phantoms. Lá o Fred e a Mad rapidamente o acolhe porque
porque eles não sabem a sua verdadeira identidade, mas ele continua tentando usar essa vantagem e tenta roubar o traje antifantasma deles. Então do nada começa a tocar o alarme do portal, indicando que haveria uma invasão massiva de fantasmas. Ixi, e claro que abriu a porta do inferno, indo atrás do Vlad com um exército gigantesco. O Vlad então usa esse momento para revelar a Valerie que era ele que estava dando as armas para ela, enganando ela e a dando o Anel das Eras para que no momento que ela colocasse ela ser o novo alvo principal do Paredark. E assim todos os vilões que o Danny já enfrentou algum dia voltam em um ataque conjunto e eles começam uma batalha extremamente épica. E o mais inesperado acontece, o Danny, a Valerie e o Vlad juntam forças para lutar contra o exército do Rei Paredark. E um deles, vendo que eles não conseguiriam derrotá-los, usa uma carta na manga, sacrificando a sua espada, transportando simplesmente toda a cidade até a Zona Fantasma. E chegando lá, a Valerie até tenta se livrar do Anel das Eras, para que assim o Paredark não consiga obtê-lo, porém é tudo em vão. Com o poder do anel, junto com a coroa de fogo, ele se transformou em um ser praticamente invencível. E a Valerie ficou toda machucada, coitada. Tudo por acreditar nas mentiras esfarrapadas do Vlad. Então Danny, dizia Selbit que não acredite nas mentiras dele, decide que vai usar a armadura ectoesqueleto criado pelos seus pais. Ela que é capaz de aumentar 100 vezes as suas habilidades, porém ao usá-la ela também pode ser fatal. Só que quando ela tá indo pegá-la, a própria Valerie aparece querendo ela usar a armadura. Então, para impedir isso, o Danny acaba revelando a verdadeira identidade da Valerie para o seu próprio pai, que claro, fica extremamente preocupado e isso dá deixa para ele levar a armadura. E usando ela, ele tem uma grande vantagem contra os seus inimigos, derrotando eles facilmente. E com a ajuda dos seus amigos e até mesmo dos seus antigos inimigos, ele consegue enfrentar o Paredark, desenvolvendo uma nova habilidade de multiplicação que faz ele ter uma vantagem e conseguir tirar os itens de poder dele, o levando de volta para o seu sarcófago. O Vlad então salva o Danny, que já estava completamente esgotado, e lá na Terra ele deixa de ser o inimigo da população e volta a ser visto como um herói. Então chegamos no especial de 50 minutos desse desenho, onde em apenas 10 anos a cidade já tá assim, toda futurista, cheia de carro voador pra todo lado. Porém, ela é a única cidade ainda protegida. Isso por conta da Valerie, que é a última caça-fantasma que ainda existe. Isso porque o resto do mundo é todo dominado pelo próprio Danny Phantom, que nesse futuro é extremamente maligno. Tudo isso por conta de um estresse, de um teste que ele ia ter na escola. Então, para tentar detê-lo, os observadores, que são uma espécie de divindades do multiverso, pedem para o Clockwork, que mexe com o tempo, mudar o passado do Danny para que ele não fique mal no futuro. Porém, o seu plano não dá muito certo, porque o Danny acaba pegando acidentalmente as respostas para aquele teste e o Clockwork achava que ele não iria colar. Porém, o que ele faz é exatamente o contrário. É lógico que ia colar, né? Obrigado a eliminar o Danny usando seus poderes do tempo. Porém, a Sam e o Tucker acabaram indo junto com ele e, incrivelmente por coincidência, ali do lado estavam os medalhões do tempo, colares capazes de neutralizar os poderes do Clocklord, além de também dar a possibilidade de viajar no tempo. E assim eles conseguem fugir e vão diretamente para o futuro. E chegando lá, eles se encontram com a Valerie, que está toda confusa, achando primeiramente que ele era do mal, mas depois percebendo que ele era do passado, quando ele ainda era do bem. E logo o próprio Danny do mal percebe que o Danny do bem do passado estava ali e age imediatamente para que a sua linha do tempo não seja alterada, prendendo o Danny ali no futuro e se disfarçando como o Danny do bem, voltando para o passado para garantir que a linha do tempo não seja alterada e que ele continue sendo do mal no futuro. Enquanto isso, o Danny do bem explora ali o futuro e acaba se encontrando com o Vlad, que está todo acabado e nem parece ser uma ameaça. Então ele explica pro Danny o que aconteceu no passado para ele virar do mal. Naqueles meus amigos, o tempo vem pra todo mundo. Ele acaba colando na prova, só que o seu professor acaba descobrindo isso e chama os seus pais para conversar num tal de Nasty Burger. Só que chegando lá, acontece um acidente de superaquecimento e literalmente todo mundo morre. O Danny fica tão arrasado e se sente tão culpado que vai até a casa do Vlad
Vlad e pede para ele extrair o lado fantasma de dentro do seu corpo. Só que devido ao estado emocional do Danny, o seu lado fantasma estava completamente corrompido, impedindo o Vlad e também extraindo o lado fantasma dele. Então ele acabou se fundindo com esse lado fantasma do Vlad, se transformando em um super fantasma extremamente maligno, eliminando a parte humana do Danny e começando a dominar o mundo inteiro. Voltando então para a história, o Danny do mal que está no passado continua os passos da linha do tempo para ele ficar do mal. Só que o que ele não esperava é que a Jazz descobriria que ele não era o Danny. Afinal, ela amava tanto ele que conseguiu distinguir rapidamente isso. E mesmo com a sua identidade revelada, ele continua o seu plano, prendendo todo mundo no Nasty Burger que estava prestes a explodir. Só que exatamente nesse momento, o Danny do bem consegue voltar para o passado e começa uma batalha épica com o seu eu do mal. Ele estava quase perdendo quando no último momento ele desperta um novo poder, um grito sônico que é capaz de derrotar o seu eu do mal, o aprisionando para sempre. Só que justo nesse momento, a temperatura do restaurante chega no seu limite e explode junto com todo mundo que ele ama. E quando tudo parecia perdido, chega o Clockwork, que vendo tudo que o Danny passou, que realmente ele tinha aprendido a sua lição, ele decide dar uma segunda chance, resetando tudo para o momento da prova. E assim o Danny confessa que ele tinha roubado as respostas e tudo acaba muito bem, com a Jazz dizendo que está orgulhosa dele e que ela sabe que ele é na verdade metade fantasma e não tem nenhum problema com isso, terminando com um lindo abraço. E não é de agora que existe uma tensão entre o Danny e a Valerie. Nas suas versões caçadora e fantasma eles sempre brigaram, porém no dia a dia eles começaram a se aproximar cada vez mais. Inclusive acabam sendo obrigados a se ajudar nas suas versões caçadora e fantasma para conseguir sair das mãos do Skulker. E tudo isso acabaria se tornando lá mais pra frente uma relação até que bem séria. A Valerie e o Danny estavam apaixonadinhos e tudo estava indo tão bem que até a Sam acabou aceitando e apoiando a relação entre eles. Só que tudo isso iria mudar com a chegada de Tecnos, esse fantasma que pode controlar qualquer coisa tecnológica. E assim ele entra em um satélite que controla basicamente tudo, até mesmo o traje de combate da Valerie, fazendo coisas horríveis como se fosse ela. Então mais uma vez os dois unem forças e juntos conseguem derrotar o Tecnos. Porém no final disso a Valerie diz que a vida dela está muito complicada para os dois continuarem juntos e que daqui em diante eles devem ser apenas amigos. O que na real aconteceu foi que o Vlad deu um novo traje para ela que seria capaz de analisar profundamente o Danny, porque o objetivo do Vlad era clonar um exército de fantasmas com base no próprio Danny. Só que os seus experimentos estavam dando errado, eles eram instáveis e apenas sofriam até desintegrar completamente. E a única que conseguiu sobreviver a tudo isso foi um clone feminino chamada Danielle. O Vlad então obriga ela a ir atrás do Danny, ameaçando que ela vai terminar igual aos seus irmãos se ela não conseguir capturar o DNA dele para estabilizá-la. E assim ela se aproxima dele fingindo ser uma prima de muito longe, ganhando a sua confiança e então o levando até o Vlad. Só que em último momento ela percebe que o Vlad não iria ajudá-la de qualquer forma. Ela já corria risco de vida e já que ela não tinha nada mais a perder, ela trai o Vlad e ajuda o Danny a escapar, voando por aí dizendo que vai aproveitar as últimas semanas da sua vida. Mas é claro que o Vlad não deixaria ela em paz. Ele acaba mandando a Valerie caçá-la. E quando finalmente a captura começa a desintegrá-la pouco a pouco, vendo a maldade que ele estava fazendo, a Valerie se junta com o Danny para salvá-la. E graças a uma fórmula criada pelo Fred, o Danny consegue estabilizar o corpo da Dani permanentemente. E agora finalmente ela poderia ser livre para viver da forma que desejar. E aqui chegamos à terceira e última temporada do desenho, onde o Vlad acabou se tornando o prefeito da cidade. Isso porque ele possuiu a maior parte da população para votar nele. No início de um plano muito bem elaborado, bem democrático, para conseguir derrotar o Danny e virar o imperador de todo mundo. E a segunda parte do seu plano foi conseguir o mapa infinito, um artefato que é capaz de criar portais
poderes para qualquer parte da Zona Fantasma. Então, com seus benefícios como prefeito, ele criou seu próprio time de caça-fantasmas, conhecidos como Blasters Masters, que eram verdadeiramente de elite, conseguindo enfrentar diretamente até mesmo o próprio Danny. Em cada batalha, ele sem querer causava alguma confusão ou destruía alguma coisa que os Blasters iam lá e consertavam. Então a população mais uma vez começou a odiar o Danny, abalando muito a sua autoconfiança. E a gota final foi que o Vlad armou para que os pais do Danny fossem investigados por encobrirem a existência do Danny. E isso deixa ele extremamente mal, decidindo que a única solução seria tirar a parte fantasma de dentro dele. E para isso ele entra novamente no portal e faz o mesmo processo para que assim ele se reverta, saindo de lá apenas como um garoto normal. Só que o que ele não esperava é que todos os seus amigos iriam odiar isso. Eles sentiam falta do Danny super-herói, e agora ele era apenas um garoto chato e desinteressante. Com amigos assim, hein? Quem precisa de inimigos? E então o Vlad tá vendo aí, de verdade a gente sabe quem é, para se transformar um imperador de todo mundo. Acontece que um meteorito está vindo diretamente para a Terra, e a única maneira de salvá-la seria um capaz tornar o meteorito intangível e assim ele passar a Terra sem nenhum dano. Porém, ele era o único fantasma que restava no planeta Terra. Usando essa vantagem, ele revela a sua verdadeira identidade e faz uma proposta barra ameaça para todos os governos do mundo inteiro, dizendo que ele salvaria a Terra se eles dessem uma grande quantidade de dinheiro e que ele se tornasse o imperador do mundo inteiro. Dessa forma, os países não têm outra alternativa senão aceitar essas condições absurdas. Então, o próprio Jack acaba escoltando ele até a sua missão, e nisso Vlad finalmente revela que ele o odeia, acabando com o coração inocente do Jack, que sempre achou que eles eram amigos de verdade. Só que chegando até lá no meteorito, o Vlad percebe que ele é composto por um material fantasmagórico que repelia todos os seus poderes. Ou seja, ele não conseguiria salvar a Terra e todos os seus planos estavam acabados. Então Danny, que agora não tem mais nenhum portal para conseguir os seus poderes de volta, consegue o mapa infinito e com ele chegar até a Zona Fantasma. Só que quando eles entram lá, todos os fantasmas estão muito bravos com eles por tudo que aconteceu, e todo mundo ataca o Danny de uma vez só. Só que isso acaba fazendo o que o Danny mais queria. Aquela grande carga mudou seu DNA e o transformou novamente em um fantasma. E com isso ele tinha um plano para salvar a Terra, mas ele precisaria do financiamento de todos os governos do mundo, criando uma máquina com dutos gigantescos que seriam capazes de dar a volta no mundo inteiro. A ideia do Danny era usar esses dutos para transmitir energia fantasmagórica e assim conseguir com que a própria Terra ficasse completamente intangível. Um plano muito sagaz da parte dele, bem usado, viu? Tanto quanto perigoso. Então, antes de embarcar nessa sua última missão, o que todo mundo esperava há muito tempo finalmente aconteceu. Em uma despedida emocionante com a Sam, eles acabam em um lindo beijo. Eita, rapaz. Deu match, hein? Conseguindo então convencer todos os seus antigos inimigos, eles juntos usam a sua energia e assim conseguem fazer com que o plano do Danny dê certo. A Terra fica completamente intangível e o meteorito passa direto por ela. E assim o Danny voltou a ser o herói não só da sua cidade, mas também do mundo inteiro. Todos agora amam e são agradecidos pelo Danny Phantom, mas ele só quer saber de ficar junto com a sua lógico, né? namoradinha. Sempre com a cremosa, não tem jeito. Com o casal emo mais fofo dos desenhos não tem animados. Jeito. Quer saber da cremosa e foda-se o resto. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho, que tudo isso me ajuda muito. Da hora, e claro, da hora. Deixa aqui nos comentários quais são os próximos desenhos que vocês querem ver a história aqui no canal. Também dê uma visitada lá no meu canal principal, que eu voltei a postar vídeos com histórias de desenhos que ainda não acabaram. Então lá eu basicamente resumo as temporadas desses desenhos que eu não consigo trazer para esse canal, porque não dá para fechar uma história completa, certo? Então com isso dito, aquele grande beijo no seu coração e de tchau. E tchau. Velho, muito da hora. Tipo, igual eu falei, eu vi muito pouco de Danny Phantom,
né? Eu via os episódios avulsos também, porque ver desenho, né? Você querer ver temporada de desenho na época na televisão era meio difícil, porque era sempre episódios avulsos, nunca continuava. E o pouco que eu vi, eu gostei, cara, na época. Eu gostava de ver Danny Phantom. Só não lembro, só que eu não sabia da história completa, né? E acabamos de ver aí, pô. Da hora, curti demais. Terminou do jeito bonitinho, do jeito da hora, mas meio que um jeito também, né, sem sentido. Fazer a Terra ficar invisível pro meteoro passar. É desenho, pô, é desenho, é da hora. Ficou da hora. Ficou da hora aí, terminou com a cremosa. E é isso aí. Muito da hora, o link original tá na descrição aí, todos os créditos para o Conversa Toon, né? Sensacional o canal dele. Se você quiser mais uma história completa do Conversa Toon de algum desenho, comenta aí, pô. Pode pedir histórias completas que eu gosto, eu curto demais. Tá na tela meu Instagram, meu Twitter. Me segue nas minhas redes sociais. Né? Não te custa nada você lá seguir. Né? Aproveitando também deixa, né? Deixa o like aí, pô. Se inscreve no canal também, que também não te custa nada. E você vai ajudar o canal aí a crescer. É isso, vou ficando por aqui. Até o próximo react. Valeu. Tchau.